os anjos veem em forma de peste, que as pestes veem em forma de anjo. Você é louco, Pereira Foge, só fudeu. Salve família, boa pra nós, professor Pereira aqui na voz, professor de Geografia e História formado pela Unesp, certo? E hoje família, naquele pique a gente vai montar um mapa mental sinistro aqui pra gente estar estudando as civilizações mesopotâmicas, certo? E aí professor, o que é esse tal de mesopotâmica, palavra difícil aí? Família, sem buchicho nenhum já vamos começar aqui introduzindo, já vamos ver que é essa tal de Mesopotâmia, certo? Então vamos lá, Mesopotâmia significa basicamente região entre rios. É isso, família, região entre rios. Ah, mas qual rio? Rio Tigre e Rio Eufrates. Dois rios que ficam ali onde hoje é o atual Iraque. Ou seja, uma região deserta, uma região de desertos. E família, rio no deserto é uma coisa rara, é uma coisa muito valorizada. Então ali foi um lugar estratégico geograficamente, que foi um dos berços da civilização humana. Paralelo, ao mesmo tempo que o Egito se desenvolvia as civilizações mesopotâmicas. Deixou vários legados pra gente, deixou vários legados pra humanidade. Por isso que é tão importante, beleza? Já comparei aqui com o Egito e é bem parecido mesmo a própria questão da sobrevivência, a questão da economia. Do mesmo jeito que no Egito Antigo, eles dependiam das cheias periódicas do Rio Nilo, inundava o Rio Nilo, gerava uma margem com uma lama fértil que permitia a agricultura, que gerava alimento, alimentava a grande civilização. Do mesmo jeito acontecia na Mesopotâmia. Era um deserto, então eles dependiam muito desses rios, das cheias periódicas desses rios, que em alguns casos eram vistos até como uma dádiva divina, um presente dos deuses, tá ligado? Então é bem parecido aí com a aula do Egito, que se você não viu a aula do Egito, já tem aí no canal, e se você não viu ainda, você tá moscando, vou deixar isso pra você não perder, beleza? Enfim, próximo ponto aqui. Além disso, além de toda a questão geográfica, do contexto geográfico da Mesopotâmia, a gente pode chamar todos esses povos de civilizações mesopotâmicas, porque além disso, eles tinham uma cultura muito parecida, uma religião muito parecida. Os sumérios que chegaram antes criaram as bases da religião e da cultura que foi sendo seguida ali pelos demais. Claro que foram modificando, mas era a mesma base, certo? Mas é assunto para outro vídeo, certo? Enfim. Além disso, eles deixaram grandes legados, como já falei, como legados na escrita, na matemática, arquitetura, astronomia, questões jurídicas e muito mais. Deixaram muitos legados pra gente. Enfim, vamos começar aí como? Vamos começar com a primeira civilização que a gente vai estudar, que é os Sumérios, ou também conhecidos aí como Sumerianos, beleza? É o mesmo povo, Sumério, Sumeriano é a mesma coisa, certo? Quem foram eles? Eles começaram a construir uma civilização, família, em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 6.000 anos atrás, certo? Pegou a visão? É muito tempo. E a civilização deles foi até 2.200 anos antes de Cristo aproximadamente. É muita coisa, é muito tempo. Então eles construíram muita coisa. Construindo inclusive grandes cidades, como por exemplo a cidade de Ur, Lagash, Nippur, Kish, eram grandes cidades que tinham grandes construções ali dos sumérios ou sumerianos. E tem um detalhe, os sumérios, sumerianos, eles não eram um império, eles não tinham um imperador que governava todas as cidades. Não, família, eles tinham cidades-estados autônomas, independentes, certo? Descentralizadas. Que é isso, professor? Já começou a complicar esses papos de política aí. Não, é facinho. Cada cidade tinha seu próprio governante, seu próprio governador. E cada governador só governava uma única cidade. Ah, então por que todos eles eram sumérios? Porque eles tinham uma cultura muito parecida. E eles se reuniam só em casos militares, quando eles precisavam ir pra guerra. Aí eles se reuniam em todas as cidades. Caso contrário, cada cidade tinha seu próprio líder. Pegou a visão? E esse líder, ele era chamado de Páteses. Era o líder dos sumérios, que era um líder político, mas também era um líder religioso, era uma espécie de sacerdote. E também controlava os canais de irrigação, controlava a agricultura, então ele concentrava muito poder esse Pátese. Mas o Páteses de Ur, por exemplo, não dava pitaco em Nippur. Era cada Páteses na sua cidade, beleza? E eles ficavam aqui nessas grandes construções, foram inventadas aí pelos sumérios, que eram chamadas de zigurates, certo? Que era um grande templo religioso, mas também um palácio político ali, lembrando que era tudo meio misturado, certo? Então essas ali são as bases da civilização suméria ou sumeriana. Eles deixaram um grande legado pra gente, que foi a escrita. A primeira forma de escrita surgiu com os sumérios ou sumerianos, que é a escrita cuneiforme, família. É pouca coisa? A primeira forma de escrita? Não é, né? E era escrita, não tinha nem papel. Eles escreviam onde então, professor? Eles escreviam em placas de argila. Eles tiravam a argila das margens do rio, deixavam secar, pegavam uma cunha e raspavam, faziam entalhes na argila. E isso era escrita cuneiforme. Eles escreviam e faziam diversos tipos de registro. Tanto que eles já inventaram um recibo para transações comerciais,
mais talões, boletos, entre aspas, criaram ali coisas que eles tinham que assinar os recibos com testemunhas e tudo mais. Então os caras eram avançados, filho. Os caras eram milhão das ideias, negócios comerciais também, não era só em agricultura e construção não, negócios comerciais também, beleza? Além de vários legados na matemática, como multiplicação, divisão, raiz quadrada, raiz cúbica. Você sabe essas fitas, família? Eu não sei, comenta aí se você sabe ou não. Enfim, bom, os sumérios não duraram para sempre, obviamente, foram dominados primeiro pelos acádios. Foram dominados pelos acádios, que sob a liderança do Sargão I. Depois eles se organizaram, todas as cidades se organizaram e conseguiram expulsar os acádios, certo? Mas eles não resistiram a novas invasões, eles já estavam bastante enfraquecidos. Depois das invasões dos elamitas e dos amoritas, tombou definitivamente aí a civilização suméria ou sumeriana, beleza? Eles deixaram um grande legado para os que vieram depois, mas a sua independência, suas cidades-estados caíram ali nesse momento, mais ou menos 2200 a.C. E a próxima grande civilização que a gente vai citar são justamente os amoritas. Não vamos falar muito dos acádios nem dos elamitas, já vamos direto aqui para os amoritas, que nós não tem tempo para perder, né? Então vamos lá. Quem foram esses tais de amoritas? Os amoritas, eles também são conhecidos como babilônios, como o primeiro império babilônico. Por quê? Porque eles construíram um império centralizado com capital na Babilônia. Ao contrário dos sumérios, que não tinham uma capital, que eram cidades-estados descentralizadas, os amoritas não, os amoritas já tinham um império centralizado com a capital na Babilônia. Então eles tinham um único imperador que governava todas as cidades e ele ficava ali na Babilônia e de lá ele dava ordem para todas as outras cidades. Entendeu? Pegou a visão aí? Então é isso. Então foi um império que foi de mais ou menos 2000 a.C. até 1750 a.C. também, certo? Bom, o principal líder dos amoritas do primeiro Império Babilônico foi o Hammurabi. Ele foi responsável, pelo menos é acreditado a ele, há divergências, mas é acreditado a ele o primeiro código de leis completo, muito grande, que impactava em vários setores da vida. Por exemplo, falava que vagabundagem era crime, que adultério era crime, regulamentava até o trabalho escravo. Por exemplo, o trabalhador escravo que virou um escravo por dívida, ele poderia ser escravo por 4 anos só, depois ele tinha que ser livre, porque eles consideravam que era um tempo suficiente para pagar as dívidas. Então regulamentou uma série de questões de vida, além de regulamentar o comércio também, ele interferia no comércio e obrigava que os recibos fossem assinados com testemunhas para cobrar impostos e tudo mais. Então tinha uma organização jurídica, administrativa muito bem estruturada, os amoritas. Esse é o grande legado deles pra gente. Inclusive, nesse código de Hammurabi, família, é onde está escrita a famosa lei do talião. Aquela famosa lei, olho por olho, dente por dente, braço por braço, é acreditada ali a esse código de Hammurabi, ao Hammurabi e os amoritas, certo? Então é isso que a gente tem para falar dos amoritas. O que vai acontecer com eles? Eles vão ser conquistados, vão ser invadidos por cassitas e por hititas, dois povos ali também que a gente não vai dar grande destaque. Mas eles não conseguem resistir e tombam lá em aproximadamente 1750 a.C. Os hititas, rapidamente, eles são os povos, ficaram famosos aí porque eles foram um dos primeiros povos a dominar os cavalos, domesticar cavalos e usar eles como armas de guerra, beleza? Mas enfim, já vamos pular pro próximo povo, que são os assírios. Esse sim, a gente tem que dar um grande destaque. Quem foi esse tal de assírios aí, professor Pereira? Os assírios, família, eles montaram um grande império centralizado também, ou seja, eles tinham um único imperador que governava um território gigante, muito maior que o primeiro império babilônico, com a capital em Nínive, famosa aí também a cidade de Nínive, muito citada aí na Bíblia também, beleza? Esse império assírio já foi bastante duradouro até, foi de 1300 a.C. até 612 a.C. também. Olha que interessante, até aqui todas as datas eram aproximações, a gente não tinha data exata. No final do Império Assírio, a gente já tem a data exatas, tamanho era as documentações que já tinha nesse período, os arqueólogos encontraram e a gente já sabe hoje os anos exatos aí de várias questões, vários eventos, beleza? Enfim, vamos lá. O apogeu dos assírios foi bastante tempo, né? Mas o apogeu, a melhor fase, a fase que era o auge, os caras estavam mídia ali estourando no momento, foi durante o governo do Sargão II, do Senaqueribe e do Assurbanipal. O Senaqueribe, inclusive, é bastante citado na Bíblia também, o Assurbanipal, se não me engano, também, certo? Enfim, esses caras, durante o governo deles, a Síria ficou gigantesca, conquistou vários territórios, chegou a conquistar, inclusive, família, nada mais nada menos que o Egito dos faraós. Não é pouca coisa, família, é muita coisa conquistar o Egito dos faraós. E os assírios conseguiram, família. Tudo
Tudo bem que durou pouco tempo, durou cerca ali de 8 anos, mas eles dominaram o Egito por algum tempo. Os assírios eram considerados inclusive uma nação de guerreiros. Eles tinham várias armas em ferro, capacetes e escudos em ferro, que era um metal difícil de manusear nesse período, que era um metal mais firme, mais forte, e eles tinham essas armas. Então eles eram vistos como uma nação guerreira. Enfim, eles conquistaram o Egito dos faraós, família, que não é pouca coisa, mas não conseguiram conquistar um reino pequenininho, aí no mapa pra vocês, um reino pequenininho que era o reino de Judá. Como assim? E aí surgem várias polêmicas, várias teorias sobre isso. A versão histórica mais aceita é que provavelmente quando eles estavam chegando ali em Judá, cercando a cidade de Judá para invadir, provavelmente o exército sofreu grandes baixas, sofreu muitas mortes com uma provavelmente epidemia, com alguma peste que atacou o exército e matou ali centenas, milhares de pessoas, e quem sobreviveu fugiu dali. Essa é a versão histórica mais aceita ali até hoje. Porém, na Bíblia, em alguns lugares da Bíblia, relatam esse evento da tentativa de invasão dos assírios sobre o reino de Judá. E segundo a versão religiosa, conta que Deus estaria protegendo Judá e por isso mandou um anjo da morte que matou 100 mil assírios numa única noite, certo? Então tem toda essa polêmica aí, mas não interessa aqui pra gente. Se você vai acreditar que foi uma peste, que foi doença, que foi epidemia, que foi anjo, que os anjos veio em forma de peste, que as pestes veio em forma de anjo, não interessa, família. Quer dizer, interessa sim, quero ver. Deixa aí nos comentários aí pra mim, beleza? Enfim, família, vamos meter marcha aí. Além disso, além de serem uma nação guerreira, os assírios eram considerados violentos e cruéis, praticavam torturas, impunham torturas sobre os adversários, sobre os inimigos, certo? Como assim, professor? Mano, os caras esfolavam, arrancavam o couro, literalmente, arrancavam o couro das pessoas vivas nas rochas, ou amputava a orelha, amputava o nariz, amputavam órgãos sexuais, certo? Arrancava a bolota dos olhos dos caras pra fora, tio. O bagulho era sinistro, eles eram sangue nos olhos mesmo. E além disso, eles apresentavam essas pessoas mutiladas, as pessoas torturadas em gaiolas, em jaulas, assim, pra todo mundo ver. Por quê? Que era pra ficar de exemplo. Eles falavam, ó, família, ó, fica esperto, hein? Esse aqui, ó, quis pamperar aqui no nosso império, não vai passar não, tio, não passa nada aqui. Então fica ligado, hein, fica ligado que senão vocês vão ficar de exemplo igual esses caras aqui. Então eles queriam impor medo, eles queriam impor medo sobre os povos conquistados para que eles não se rebelassem, tá ligado? Essa era a fita dos assírios e por isso eles eram muito cruéis, muito violentos. Trouxeram uma série de retrocessos, inclusive para a questão dos escravos, dos trabalhadores, das mulheres e tudo mais. Mas por outro lado, eles também deixaram grandes legados, não que uma coisa justifique a outra, mas eles também deixaram vários legados, como por exemplo, a Biblioteca de Nínive, família. A Biblioteca de Nínive foi provavelmente a primeira grande biblioteca do mundo, que tinha aí cerca de 22 mil documentos. E família, não é documento em papel que ocupa pouco espaço, é documento em argila, é placas de argila, placas gigantescas assim que dava 2, 3 de mim, tá ligado? E tudo escrito lá, documento e biografia dos imperadores e muito documento, muita coisa escrita lá pelos assírios na Biblioteca de Nínive. Fora grandes construções na arquitetura, com arcos, com colunas, com construções gigantescas feitas em pedra, tá ligado? Então os caras também deixaram vários legados também, beleza? Mas não duraram para sempre e foram dominados por quem? Foram dominados pelos caldeus lá no ano de 612 a.C., certo? Quem foi esse tal de caldeu? Os caldeus, família, eles construíram um império novamente na cidade da Babilônia e por isso que eles foram chamados de Segundo Império Babilônico ou Novo Império Babilônico. Ou seja, a capital era na Babilônia, depois os assírios levaram a capital para Nínive, depois a capital volta para Babilônia. Por isso o Segundo Império ou Novo Império Babilônico. Mas a etnia deles eram de caldeus, beleza? Ao contrário dos primeiros que eram amoritas, certo? Enfim, então o império foi novamente centralizado entre 612 a.C. e 539 a.C. Não durou muito tempo, cerca de 100 anos aí. Inclusive só tivemos 3 imperadores, os caldeus, que foi o Nabopolassar, o Nabucodonosor e o Belzazar. O Nabucodonosor II é o mais importante, muito famoso, muito citado aí na Bíblia. Muito por causa do cativeiro da Babilônia, um evento histórico que marcou muito. Como foi esse tal de cativeiro da Babilônia, professor? Foi o seguinte, os assírios, família, como a gente falou, eles não conseguiram conquistar Judá, certo? Já os caldeus, eles conquistaram Israel, conquistaram Judá, invadiram a cidade de Jerusalém, colocaram fogo em tudo na cidade de Jerusalém, roubaram os templos, roubaram as peças de ouro, de prata que tinha nos templos, levou tudo para a Babilônia e ainda assim levou um monte de gente que morava ali, muitos hebreus foram levados para serem escravizados na Babilônia. E esse é o cativeiro da Babilônia, muito citado aí na Bíblia também, certo? E aconteceu de fato aí, tem documentos históricos, provas históricas que de fato aconteceu, beleza? Enfim,
Além disso, os caldeus também deixaram legados, principalmente na questão da arquitetura. Eles construíram gigantescos zigurates. Tem quem diga até que a famosa Torre de Babel nada mais era que um zigurate gigantesco caldeu que não deu certo. Mas aí são polêmicas, quem sabe no próximo vídeo, beleza? As cidades dos babilônios, a Babilônia, por exemplo, tinham portas da cidade gigantescas, decoradas, coloridas, pintadas. Também é uma marca a pintura, que não era muito comum nesse período, então a pintura em azul dos caldeus, beleza? Além disso, os jardins suspensos da Babilônia, talvez a principal marca dos caldeus seja os jardins suspensos da Babilônia, certo? Que era uma construção mais ou menos em forma de pirâmide, plantando em cima. Você fala, grande coisa, o que tem? Grande coisa, família, que eles plantavam em cima, geravam sombra, geravam conforto térmico. Além disso, eles protegiam as plantas do vento carregado de areia, que batia e machucava muito as plantas. Fora que plantar no deserto já não é muito fácil. Imagina você plantar em cima das construções, deixava aquele verde lindo, que contrastava com o deserto, que era tudo seco. Então foi fantástico, foi incrível também esse jardim suspenso da Babilônia dos caldeus, beleza? Mas os caldeus não vão durar para sempre. Em 539 eles são dominados pelos persas. Os persas invadem os caldeus sem que haja guerra e dominam ali sobre a região dos caldeus. Também esse evento da domínio dos persas é citado na Bíblia. Há divergências na questão histórica, na questão bíblica, mas também é citado lá. Na Bíblia fala que os persas foram para libertar os hebreus que estavam sendo escravizados no cativeiro da Babilônia e aí tudo mais. A versão histórica fala que de fato eles libertaram, tudo bem, tinha que pagar imposto ainda, mas eles libertaram graças a traições internas dentro do governo ali dos caldeus, certo? Enfim, família, o fato é que os persas dominaram a Mesopotâmia e aí a gente marca o fim da civilização mesopotâmica a partir daí. Ah, professor, mas por que não continuou com o domínio dos persas? Porque, família, os persas eram um povo de outra região. Eles eram de outro lugar, eles não eram nativos ali da Mesopotâmia. Por isso é o fim. Sem falar que eles tinham uma cultura diferente também. Não era a mesma cultura da maioria dos povos mesopotâmicos, certo? Então é isso, família. Espero que vocês tenham pegado a visão, absorvido legal. Se eu ajudei sua caminhada, fortalece meu correio também, certo? Se inscreve no canal, ativa o sino, curte esse vídeo, deixa os comentários aí sobre principalmente essas questões polêmicas. Faz aquele pix de R$1 pra estar ajudando nós, certo? E é isso, família. Aquele abraço, fica com Deus e progresso pra nós, certo?